A personalidade é o conjunto de características específicas e únicas de um indivíduo que ditam seus pensamentos, ações e sentimentos. Ela é capaz de influenciar os relacionamentos, comportamentos e todas as áreas da vida de uma pessoa, incluindo como vimos o mundo e a nós mesmos. Será que esse conjunto de características específicas e únicas já se encontram dentro de nós quando nascemos? Ou essas características vão se formando de uma forma adquirida e consoante vamos crescendo e nos conectando com o mundo? Na verdade, existem muitos fatores que influenciam a formação da personalidade, sendo alguns deles a genética, as experiências, a educação e o ambiente em que vivemos. Todas essas características multifacetadas ajudam na criação de uma personalidade única, que distingue um ser humano do outro. Então é correto afirmar que parte dessas características nascem com a pessoa, porque são estabelecidas por condições ou fatores genéticos, e outra parte dessas características são adquiridas por meio das nossas experiências, da educação, da socialização e outros. Embora as personalidades sejam únicas, muitos profissionais da área da psicologia tentam categorizar os indivíduos que apresentam traços similares, daí derivados os testes de personalidade, que têm o objetivo de analisar as nossas escolhas e apontar tipos específicos de características que podemos encontrar em outras pessoas. Para isso, os pesquisadores focaram-se nos traços da personalidade como indicadores para categorizar as personalidades. Partindo destes estudos, em 1970 foi desenvolvida a teoria Big Five, ou dos 5 grandes da personalidade, desenvolvida por psicólogos como Paul Costa, Lewis Goldberg e muitos outros. Após diversos estudos bem-sucedidos, esta teoria identificou 5 fatores primordiais da personalidade, denominados como abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e o neuroticismo. A abertura consiste na tendência em procurar experiências novas. As suas facetas incluem a fantasia, que refere-se à vida mental ativa e forte imaginação, a vida interior rica e criativa, a estética, sendo a forte valorização da arte e da beleza, movido pela poesia, arte e música. Os sentimentos, que se refere a pessoas que sentem as emoções muito intensamente. As ações, sendo a disposição para a exploração de novos lugares, a experimentação de novas atividades. As ideias, como a curiosidade intelectual, gozo por argumentos filosóficos e quebra-cabeças. E os valores, sendo a disposição para explorar e avaliar os seus valores sociais, políticos e religiosos. A conscienciosidade gira em torno da ideia da organização e perseverança. As suas facetas incluem a competência, sendo a capacidade de lidar com desafios e dificuldades da vida, a ordem, referente à clareza e abordagem metódica das tarefas, o sensor de dever, que é governado pela consciência, refere-se a uma pessoa dogmática em seus valores, a realização e esforço, sendo a disposição para o trabalho duro, fortemente motivado por metas, a autodisciplina, que se refere à capacidade de seguir com as tarefas e limitar a distração, e a deliberação, que se refere à tendência em contemplar cuidadosamente as decisões antes de agir. A extroversão se concentra na interação e na quantidade de energia que gastamos durante a nossa convivência interpessoal. As suas facetas incluem a calorosidade, que se refere à facilidade de aproximar-se e interagir com outras pessoas, a gregariedade, como sendo a preferência pela companhia dos outros, a assertividade, que refere-se à tendência para liderar e dominar situações sociais, a atividade, que é a disposição energética, estilo de vida acelerado e propensão para a ocupação, o buscador de entusiasmo, sendo o desejo de alegria e estímulos anexados ao prazer, e por fim, as emoções positivas, que se refere à tendência de experimentar emoções positivas e a inclinação para o otimismo. A amabilidade gira em torno da ideia de confiança, honestidade e conformidade. As pessoas que são agradáveis tendem a ser mais simples e tolerantes por natureza. As suas facetas incluem a confiança, sendo a inclinação para acreditar que os outros são honestos e bem-intencionados, a simplicidade e a sinceridade. A pessoa tende a demonstrar essas características na expressão das suas opiniões e pensamentos. O altruísmo refere-se a uma pessoa fortemente movida e dedicada à promoção do bem-estar dos outros. A conformidade, sendo este referente à restrição da agressão ou violência, ou seja, a pessoa possui forte capacidade de superar conflitos interpessoais. A modéstia, sendo a humildade em partilhar e falar sobre as suas próprias realizações. E por fim a empatia, sendo a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. O neuroticismo se concentra na experiência das emoções negativas. As pessoas que caem na categoria neurótica tendem a ser mais propensas a mudanças de humor e reatividade emocional. As suas facetas incluem a ansiedade, que refere-se ao medo, tensão e à inquietação, a hostilidade enfurecida, sendo a tendência de experimentar frustrações e amarguras, raiva, o ódio e a agressão. A depressão, que se refere à propensão que a pessoa tem de experimentar sintomas depressivos, como a perda de energia,
dificuldade de concentração, tristeza permanente e insônias, dentre outros. A autoconsciência, que se refere ao desconforto em torno dos outros e experiências frequentes de vergonha e constrangimento. A impulsividade, como a incapacidade de controlar os desejos ou os impulsos. E por último, a vulnerabilidade, que se refere à pessoa que tem dificuldade em lidar com o estresse e a dependência emocional. Todos esses traços da personalidade mencionados pela teoria dos 5 grandes fatores são adquiridos durante a concepção e a percepção das nossas experiências internas. Porém, faltava identificar os tipos de personalidade. Na década de 1920, o psicólogo Carl Jung publica a obra intitulada Tipos Psicológicos. Este livro foi um dos primeiros a traçar perfis gerais do comportamento e, por conseguinte, traçar os tipos de personalidade. Porém, por se tratar de um material científico e voltado para acadêmicos, pesquisadores e profissionais da saúde mental, como Catherine Myers e Isabel Briggs, no intuito de permitir que as pessoas comuns pudessem compreender melhor sobre o funcionamento psicológico humano, formularam um instrumento de identificação de todas as combinações de perfis descritas por Jung, resultando em 16 tipos de personalidade, sendo as seguintes: personalidade do modelo lógico, inovador, empreendedor, mediador, ativista, comandante, virtuoso, arquiteto, animador, defensor, provedor, aventureiro, protagonista, conselheiro, executivo e a personalidade do modelo inspetor. Assim, para se poder determinar a personalidade de alguém, deve-se pontuar a quantidade de diversos traços que se acentuam no comportamento da pessoa e, por meio deles, construir uma ideia de qual seria o tipo de personalidade correspondente. Existem variadas teorias sobre a construção da personalidade. Uma das mais conhecidas foi desenvolvida pelo fundador da psicanálise, Sigmund Freud. Na sua elaboração, Freud enunciou alguns modelos que explicam a construção da personalidade, sendo eles o modelo topográfico, que divide a mente em 3 regiões, sendo o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, e afirma que a personalidade é construída a partir das informações contidas nestas regiões da mente. O modelo dinâmico, que se refere a um conflito entre 2 forças que ocorrem na mente, sendo a primeira os impulsos que buscam a gratificação e em seguida as defesas, que buscam inibir a primeira. Freud afirmava que os processos psicológicos que influenciam na personalidade surgem do resultado da interação entre essas 2 forças, o modelo genético, sendo a teoria da personalidade mais conhecida de Freud, no qual são descritas as 5 fases do desenvolvimento psicossocial, como a fase oral, anal, fase ou estágio fálico, latência e genital. Segundo essa teoria, o comportamento humano é amplamente governado pela busca de gratificação ou descarga de tensão em relação às áreas erógenas do corpo, cuja importância dependeria da idade. E por último, o modelo estrutural. Tal como o modelo genético, este também é particularmente conhecido. Neste caso, a separação da mente é destacada em 3 instâncias que se desenvolvem ao longo da infância: o ID, o ego e o superego. Freud considerava que os conflitos entre eles levariam a sintomas psicopatológicos, como as doenças mentais e anomalias na personalidade. Boa parte das teorias de Freud sobre a personalidade criaram inúmeras controvérsias e rejeições para o que se pretendia comprovar do ponto de vista da experimentação, e maior parte das antiteses sugeriam que tais modelos explicavam apenas os processos mentais mais primitivos do ser humano, e que a personalidade não podia ser estabelecida somente por esses aspectos primitivos, mas sim a partir das informações que o ser humano vai absorvendo do meio. Com o desenvolvimento científico da psicologia experimental, surgiram novas teorias sobre a personalidade, e atualmente as mais utilizadas são as 2 pelas quais nos baseamos para entender sobre a construção da personalidade: a teoria dos 5 grandes e a teoria de MBTI, a sigla também conhecida como indicador tipológico de Myers-Briggs, em referência aos sobrenomes das autoras. Esta teoria definiu com maior assertividade os tipos de personalidade existentes, baseados em estudos inicialmente desenvolvidos por outros autores, sendo uma extensão da obra de Carl Jung sobre o estudo da personalidade. Embora tenha sido tradicionalmente considerada como um construto estável e dificilmente alterável, a personalidade pode ser modelada e ajustada. Este processo acontece quando trabalhamos nos nossos traços de personalidade ou quando adquirimos novos. Em conclusão, a personalidade é tudo aquilo que nos define individualmente e é o resultado da combinação das informações hereditárias e do meio, sendo que a primeira se refere aos traços que herdamos dos nossos progenitores e os seus ancestrais, e as informações do meio, que se referem às experiências que o ambiente ou o espaço oferece, como a educação, a cultura, a socialização e outros. Portanto, desenvolva as suas qualidades e virtudes para aprimorar os seus traços.
Os ganhos por se alcançar uma personalidade positiva e forte são gratificantes. E não se esqueça de subscrever o nosso canal caso tenha gostado.